E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Estou aproveitando que hoje eu tenho tempo, não é? Algo que eu não tenho aí há muito tempo, não é? Tá muito difícil arranjar tempo para gravar vídeo para vocês. Às vezes eu gravo, mas não gosto do vídeo, então apago, né? Mas hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu estou vivendo, não é? Eu gosto de falar de coisas que eu estou vivendo porque eu consigo falar com mais propriedade, eu consigo falar com espontaneidade e eu falo com mais entusiasmo também, certo? Então, eu vou comentar com vocês um pouco aí sobre relacionamento com as pessoas, não é? Enfim, esse tipo de coisa, não é? Porque eu não sou muito de falar disso aqui no canal, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho, mas eu acho que foram bem poucas, não é? As vezes que eu tratei desse tema aqui no canal, certo? Então vamos lá. Basicamente, não é, pessoal? Eu estudo o dia todo, né? Dica de integral, então eu tenho que conviver com adolescentes aí o dia inteiro. É bem difícil, tá? Não é fácil ter que conviver ali com jovens, não é? Porque as pessoas, na verdade eu acho que é difícil viver com o ser humano, né? Não tem essa já. Culpa agora dos adolescentes, né? O ser humano no geral é difícil de conviver, não é? Porque tem gente que cresce, mas continua sendo ali uma criança, ou até mesmo até um adolescente, não é? Mentalmente. A maturidade não é nem sinônimo de idade, não é sinônimo de experiências e de entendimento e sabedoria, não é? Então assim, pessoal, é muito complicado, né, lidar com as pessoas, né? As pessoas elas são muito complicadas, não é? Se a gente for parar para pensar, ninguém conhece as outras pessoas muito bem, não é? Cada sentimento que uma pessoa tem é único. Cada sentimento, cada sensação, não é? É algo único que só nós conseguimos compreender, não é? Às vezes a tristeza que eu sinto é diferente da tristeza que o outro sente. Ou a alegria que eu sinto é diferente da alegria que o outro sente. O tédio que eu sinto é diferente do tédio que o outro sente. Porque todas as experiências que nós vivemos são únicas. É como se cada pessoa fosse um universo dentro de si, sabe? E isso é algo muito, muito incrível, não é? É incrível e ao mesmo tempo assustador e também estranho, não é? Se pensar, não é? E isso dificulta, não é? Porque a gente nunca entende o outro, não é? A gente nunca compreende o outro. O nome disso, né? Dessa incapacidade de a gente expressar o que a gente sente, não é? Dessa unicidade, né? Dessa unidade daquilo que a gente sente, não é? Que só nós conseguimos compreender. É qualia, não é? Qualia, não é? Quando você não consegue expressar o que você sente, não é? Porque é algo muito único. E as pessoas também não conseguem entender o que você sente. Então, isso dificulta um pouco as relações humanas, não é? Isso torna sempre tudo mais difícil, tudo mais complexo. Então, e eu acho que é isso, não é? Que é por isso que a gente tem que seguir os ensinamentos do mestre, não é? A gente tem que amar o próximo como a si mesmo, não é? E amar, quando a gente fala em amar, é no sentido de se doar, de se sacrificar. A gente tem que ajudar o próximo, porque querendo ou não, a gente não entende o outro, não é? A gente não compreende, não é? Na verdade não é nem amar, é perdoar, né? A gente tem que perdoar o próximo, porque primeiro que Deus nos perdoa, Deus que nos conhece, Ele nos perdoa. E nós, por que nós não vamos perdoar o próximo, não é? A gente não entende as pessoas, a gente não compreende direito, né? Aquilo que elas sentem, a gente não compreende direito os seus complexos, não é? A gente não entende ali as suas nuances, seus pormenores ali. Porque as nuances e os pormenores são muito importantes, né? Cada mínima coisa ali é muito importante, né, pra gente compreender uma pessoa. Então é por isso que a gente tem que ter paciência com as pessoas, a gente tem que ser compreensivo, tem que ser compassivo, não é? A gente tem que perdoar uns aos outros, não é? A gente não pode guardar mágoa, não é? Dos outros, né? A gente pode guardar ódio, não pode ficar guardando rancor das pessoas, não é? E é muito complicado, não é, pessoal, essa questão de lidar com as pessoas, não é? Uma coisa também que não é bom a gente fazer é a gente querer
ser amigo de todo mundo, não é? A questão é que é o seguinte, há pessoas com quem você vai ter mais e menos intimidade. Isso depende das pessoas, não é? Não é errado você ter mais ou menos intimidade com as pessoas. Errado é você ficar querendo ser amigo de todo mundo, não é? Você tem que priorizar certas pessoas, porque há pessoas que não convém, que simplesmente que elas não vão te fazer bem, não é? Há pessoas que elas não têm nada a agregar na sua vida. Então, por que você vai ficar perdendo tempo com esse tipo de pessoa, não é? Você tem que buscar relacionamento, você tem que buscar conexões com pessoas que você se sente bem, com pessoas que agregam na sua vida, sabe? Porque a vida é muito curta para ficar perdendo tempo com pessoas que simplesmente não agregam em nada, com pessoas que têm uma energia negativa, não é? Com pessoas que simplesmente não tem salvação, não é? Perder, perder, perder tempo com tolos, não é? Com insensatos, não é? Eu conheço muitas pessoas que são assim, sabe? Pessoas muito, né, imbecis, não é? Que não, às vezes a gente dá conselho pra pessoa, a pessoa não ouve, não é? Pessoa soberba, não é? Que se acha que tá no controle de tudo, não é? Que acha que pode controlar as pessoas, não é? Pessoas às vezes muito brincalhona, não é? Muito leviana, não é? Que não leva nada a sério, não é? Que às vezes isso me incomoda também, sabe? Pessoas que não levam nada a sério, entendeu? Eu fico pensando assim, caramba, por que essa pessoa é assim, entendeu? Por que ela faz piada de tudo, não é? Essa pessoa deve ser muito triste, deve ser muito amargurada por dentro, né? Pra ficar só fazendo brincadeira, né? Só, só levando tudo na brincadeira, né, pessoal? Tem pessoas que, nossa, você não vê a pessoa falar nada sério, tudo tem que ser brincando, tudo tem que ser fazendo piada besta, piada boba, não é? Assim, a gente olha assim e pensa, caramba, as pessoas estão realmente se imbecilizando, não é? As pessoas realmente não querem pensar sobre coisas profundas, não querem refletir sobre coisas profundas da vida, não é? Parece que elas querem fugir dessas coisas, não é? Elas não têm capacidade, não é, de exercer ali o entendimento que Deus nos deu, não é? Caramba, eu fico pensando assim, e essas pessoas me cansam, né, pessoal? A gente fica o dia inteiro lá, eu fico o dia inteiro na escola, né? E as pessoas com com esses tolices, né? Falando só bobeira, né? Tolice, imbecilidade, o dia inteiro. Daí eu fico assim, caramba, como é que pode, né? E assim, as pessoas rindo, não é? Aquela risada que no fundo esconde ali um desespero, não é? Um desespero, uma angústia, assim, aquilo me incomoda, né, pessoal? Não sei porquê, mas eu consigo perceber esse tipo de coisa. Assim, eu consigo enxergar esse tipo de nuance, assim, no comportamento das pessoas. E isso me incomoda muito, entendeu? Sabe? E por isso é que eu sou muito seletivo, né, com as pessoas com as quais eu realmente estabeleço ali um vínculo de amizade, não é? Um passarinho barulhento é esse. Eu sou muito seletivo nessa questão, né? Desde realmente ali muito pequeno, eu sempre fui de muitos amigos, muito poucos amigos, na verdade, né? Eu sou filho único, eu cresci sozinho, então eu aprendi a ter uma ligação muito profunda comigo mesmo, né? Sempre fui muito introspectivo, eu sempre fui muito pra dentro, sabe? Sempre fui de muito pensar bastante, né? Sim, de escrever, não é? Eu sempre tive um caráter muito intimista, não é? Então, eu acho que eu aprendi muito cedo, não é? A amar a mim mesmo, não é? A me entender, a me compreender, a me perdoar, não é? E eu acho isso algo muito incrível em mim, sabe? Não é querendo me exaltar, não é querendo ser soberbo, mas isso é algo que eu acho muito interessante em mim. E ao mesmo tempo isso é ruim, porque isso me impede, não é? Isso me impede de ser tão assim mais, como eu posso dizer, mais não sociável não, mas de conectar realmente com as pessoas, né? Eu conecto muito dificilmente, não é? E também isso torna mais difícil, não é? De eu usar máscaras sociais, não é? Então, assim, mas eu não sei se também são vocês que pensam assim igual eu, não é? Talvez seja só eu que seja rabugento, talvez seja eu que seja chato mesmo, que não goste dessas conversas todas, não é? Que não goste dessas idiotices das pessoas, não é? Mas às vezes as pessoas me cansam, não é? Me cansam mesmo, não é? Eu fico exausto, não é? Dessas boçalidades aí, não é? Mas, enfim, e recentemente, não é?
eu tenho me conectado com uma pessoa, não é? Tenho me aproximado mais de uma menina, na verdade, não é? Porque ela realmente, ela é diferente, não é? Dos meus colegas, por assim dizer, não é? Ela é inteligente, muito inteligente, e ela também se interessa, não é? Por essas questões mais profundas da vida, não é? E ao mesmo tempo ela também sabe ali, tem um humor ali que eu acho refinado, não é? Que eu acho oportuno, né? Ela faz humor nos momentos oportunos, não é? Não é aquele tipo de menina que também é muito boba, não é? Ela não é muito vulgar também, então eu gosto, né? Então eu me sinto confortável conversando com ela e, enfim, ela é uma das minhas poucas amigas aí que eu tenho para poder conversar, conversas agradáveis e confortáveis, não é? E eu me sinto muito satisfeito com isso, né? Eu prefiro ter, assim, um amigo, né, do que ter, né, do que querer ser amigo de várias pessoas das quais eu não gosto, das quais eu não me sinto bem estando perto delas, não é? Mas a gente tem que aprender a tolerar esse tipo de pessoa, não é? Porque é o mundo de hoje, não é, pessoal? O mundo de hoje ele é, ele é dominado pelos fracos, não é? Pelos débeis, não é? Pelos decadentes, não é? Então a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas, né? E saber também se camuflar, né? Não misturar com essas pessoas, não se misturar com essas pessoas para você também não acabar se tornando como eles, né? Como diz lá em Coríntios, né? As más companhias corrompem os bons costumes, não é? Então você tem que sair de perto desse tipo de gente, né? Esse tipo de gente besta, né? Esse tipo de gente idiota, não é? Que não quer nada da vida, que não quer, que são superficiais demais, né? Que são rasas, não é? Que tem ali essa questão de fugir, não é? Das coisas sérias, né? Da seriedade, não é? E essas pessoas também que não aceitam a repreensão, não é? Que não quer aprender, não é? Prefere ele, não aceita, não, tem um ego muito elevado, não é? Que não aceita conselhos, não é? Isso aí também é algo que me deixa bastante irritado, não é? Porque a pessoa, ela pede ali um aconselhamento, não é? E ela não segue, não é? Ela acha que o seu conselho é ruim, não é? Então, assim, todos os meus conselhos que eu dou são com base na Bíblia, né, pessoal? Porque você não pode dar um norte para a pessoa de algo que não é uma sabedoria divina, né? Quando você for julgar uma situação, você tem que julgar segundo a sabedoria bíblica, não é? Quando Jesus fala não julgueis, ele está falando para você não julgar segundo o seu próprio entendimento, mas você pode julgar segundo a justiça bíblica, porque ela é a correta. Então, assim, você dá ali o conselho para a pessoa e a pessoa ela não segue, é muito ruim. Não é? Então você tem que se afastar desse tipo de pessoa, você tem que não jogar pérolas aos porcos, não é? Você tem que ser sagaz, né? Você tem que ser prudente como a serpente, né? Como o Messias disse, não é? Você precisa estar de olho ali sempre nas segundas intenções, não é? Das pessoas mal intencionadas, não é? Você tem que sempre estar de olho ali em tudo isso, não é? De pessoas que são muito maliciosas, não é? Sempre estão querendo segundas intenções ali, por cima de você ali com segundas intenções, para se aproveitar de você, ou então para te derrubar, não é? Então, assim, você tem que sempre estar muito atento a isso, né? Você tem que se apartar também das pessoas vulgares, né? Das pessoas ali decadentes, né? Para você também não se vulgarizar, não é? Isso é muito importante, não é? A gente tem que se apartar, não é? Então, assim, ficar mais no seu canto, né? Ficar ali quietinho, não é? Na sua, não é? De vez em quando você concorda ali com alguma coisa deles ali, entendeu? Você não ser muito chato, mas fica mais no seu canto, mais sumido, mais desaparecido, não é? Nem se envolva muito com esse tipo de pessoa, não, entendeu? Porque depois aí, não é? Porque essas pessoas assim, as pessoas elas tomam muito raiva muito fácil dos outros, não é? Caça confusão muito fácil, não é? Então é bom manter a sua paz, não é? É bom sempre falar pouco, não é? Pra você evitar ficar falando besteira também, não é? É bom você sempre ter muita atenção, muita prudência, ter ali muito entendimento ali no julgar as situações ali, observar bastante, não é? Ser sempre muito atento. E é isso, né, pessoal? Pra você aí conseguir lidar com as pessoas é basicamente isso, não é? Você tem que ser ali muito atento, muito esperto, não é? Porque o mundo de hoje não é fácil não, na verdade nunca foi fácil, né? Conviver com as pessoas. Conviver com as pessoas não é difícil, não é fácil.
Mas a gente tem que ter ali um tiquinho de empatia, não é? A gente tem que se resguardar um pouquinho também das pessoas, não é? E buscar ali a nossa paz ali, não é? Buscar ali viver ali segundo os ensinamentos ali de Cristo, não é? Sempre buscando ali ajudar as pessoas quando necessário, não é? Sempre ali buscando perdoar ali aquilo que elas fazem de ruim para nós. Sempre buscando ali não, não jogar pérolas aos porcos, não ficar dando conselho para todo mundo, não ficar ajudando quem não quer ser ajudado, não é? Jesus já mesmo falava, não é? Quando ele ia curar alguém, falava, queres ser curado? Né? Você quer ser curado? Por quê? Porque a mudança tem que começar da pessoa, né? A pessoa tem que querer ser curada, né? A pessoa tem que querer, né, receber um conselho, né? A pessoa tem que querer ser ajudada, correto? Então é basicamente isso, né? Esse vídeo ficou meio aleatório, meio confuso. Eu falei de muitas coisas ao mesmo tempo, porque é um vídeo em formato de desabafo mesmo, não é? Eu queria desabafar um pouquinho, basicamente, não é? Então, assim, busquem amigos leais, pessoas ali que você vê que agreguem na sua vida, pessoas profundas, não é? Pessoas ali boas, pessoas de coração puro, pessoas leais, em que você pode confiar, não é? Eu sei que elas são raras, mas elas devem existir em algum lugar, não é? A gente não pode perder a esperança, não é? E a gente deve sempre, né, buscar essas pessoas, não é? Eu encontrei uma pessoa assim, graças a Deus, Deus ouviu minhas orações. Então eu sou muito grato, sou muito feliz por isso. E você também vai encontrar, pessoal. Tenha fé em Deus, vai encontrar amigos de verdade. Muito obrigado por ter assistido aqui. E aqui, forte abraço. Tchau.